Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Muito bem, estava aqui dançando com Patrola, que você encontra na fanpage Banda Patrola no Instagram, Patrola THE, de Teresina. Então você tem todas as informações lá do Patrola, que assina a trilha sonora do nosso programa. Antes de chamar a entrevista nacional dessa semana, eu queria já falar das dicas da livraria Anchieta, que tem 2 endereços em Teresina, na Álvaro Mendes, no centro da cidade, na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste, e em São Luís, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. A Anchieta, ela tem livros para todo tipo de estudo, todo tipo de graduação, pós-graduação, livros científicos que, aliás, estão com descontos de até 20%, e todo tipo de literatura. Olha que eu encontrei lá para trazer para vocês 2 livros bem legais na área do esporte: Guardiola Confidencial, do Marti, Um Ano Dentro do Bayern de Munique, acompanhando de perto o técnico que mudou o futebol para sempre. Você sabe que ele é o técnico do Barcelona, né? E aí esse jornalista, que é o Marti, conseguiu uma autorização do próprio Guardiola para decifrar os segredos dele à frente do Barcelona e a trajetória do Guardiola, que é sensacional, simplesmente. É um livro muito legal, foi super elogiado pelo The Guardian, El País, New York Times, é um livro bem legal. E ele disse, o Pepe Guardiola, o seguinte: escreva o que quiser e critique o que quiser, né? Então, para você que quer conhecer o verdadeiro Guardiola, esse é um livro bem legal. O outro é do Túlio Brandão, sobre o Gabriel Medina, né? A trajetória do primeiro campeão mundial do surf brasileiro. Esse menino é incrível, né? Ele é uma história de projeto de vida que mistura tudo: dedicação, planejamento, acompanhamento, o amor da família, o foco em estudo, em esporte, que é bem legal. Então, acabou de chegar lá, tem uma frase aqui do Slater, que é um super campeão, né? Sobre esse cara, que ele diz o seguinte, sobre o Medina, que está aqui, ó, nas costas do livro, que ele fala assim: se fiquei surpreso ao ver Medina conquistar o título mundial aos 20 anos, não. Pela primeira vez desde que o vi surfando com 15 anos, eu não me surpreendi. Essa vitória já era esperada, foi resultado de muito trabalho e determinação na busca de um sonho, consequência natural de raro talento e enorme paixão. Sabe qual é o grande lance disso aqui, que ele fala? O Kelly Slater, é que não tem gente só talentosa. Se você é só talentoso e você não é determinado e não corre atrás, não adianta nada, né? Então tem que juntar as duas coisas. Vamos à nossa entrevista nacional de hoje, que é com um antropólogo e professor de comunicação, é doutor, na verdade, na área de comunicação, Carlos Alberto Messeder Pereira. O Messeder deu um pulo em Teresina e eu, mais uma vez, conversei com ele, só que sobre um outro assunto. Esse mundo conectado que está aí. O que é bom e o que é ruim de estarmos tão conectados. E qual é o preço que a gente paga por isso? É uma entrevista muito bacana. Se eu fosse você, sentava e via. Vamos ver. A entrevista nacional do Falando Nisso essa semana é com um sociólogo, antropólogo e doutor em comunicação. Na verdade, ele transita muito bem em todas as áreas, então a gente vai falar com a pessoa certa, professor Carlos Alberto Messeder Pereira. Tenho um prazer de conversar com ele sobre um assunto que todos nós estamos querendo entender mais, porque inseridos nós já estamos. Comunicação em rede. E não vamos falar só de redes sociais, não é? De jeito nenhum. A gente não vamos falar também disso, mas vamos começar com comunicação em rede. Nós estamos sendo eficientes nos nossos processos de comunicação em rede, professor? Porque quando a gente fala em comunicação em rede, a gente está sempre pensando que tudo começou agora, só que não começou. O fato de ter começado antes nos dá um background, nos dá uma certa experiência em comunicação em rede. O que é comunicação em rede? Eu acho que um pouco sim, um pouco não. Vou te dizer por quê. Na verdade, quer dizer, quando a gente fala em comunicação em rede, a gente está falando de um tipo de comunicação muito ágil, muito veloz, né? Com uma produção de conteúdo, uma circulação de conteúdo muito rápida,
que interliga pontos os mais diferentes e distantes possíveis. Inclusive, do ponto de vista de uma comunicação em rede, tempo e distância são duas coisas que são praticamente eliminadas, né? Isso está apoiado sobre uma tecnologia que é a tecnologia digital e, nesse sentido, é uma novidade para a gente. A gente, de alguma forma, sempre conviveu com a experiência de redes sociais, né, no sentido mais amplo. A comunicação sempre nos inseriu em redes, por exemplo, mesmo a televisão, você produzia a intimidade de certos telespectadores com determinados assuntos, com determinados personagens. Esses personagens se agrupavam em torno dessas ideias desses personagens, constituindo redes. Mas essas pessoas não se conheciam, não tinham acesso direto, não podiam trocar informação em tempo real, como hoje se faz nessa comunicação em rede, né? E talvez as redes sociais, que a gente às vezes confunde com a comunicação em rede, sejam a melhor prova, a melhor materialidade dessa comunicação em rede para a gente. É o que a gente experimenta no cotidiano de forma mais direta. Mas, na verdade, o que a gente tem é uma sociedade em rede, né? Uma economia em rede, um trabalho em rede que opera transcontinentalmente, né? Quer dizer, hoje a ideia das cadeias produtivas hoje é alguma coisa que é muito visível, muito palpável. E, né? Muito vulnerável também. Muito vulnerável. A gente vê grandes marcas, por exemplo, tendo grandes problemas em função de problemas que ocorreram em determinados pontos da cadeia produtiva, onde eles estão envolvendo, inclusive, empresas diferentes, para produzir o produto que é o produto final deles que eles colocam no mercado. O cidadão também precisa estar qualificado para entrar nesse processo de rede, não? O nível que nós atingimos. O problema é que a gente entra no processo de alguma forma, independente da qualificação. Você precisa se qualificar durante o processo, né? Um pouco trocar o pneu do carro com o carro andando, né? A grande questão que a gente tem hoje nesse processo de comunicação em rede, que me parece um problema complicado, é exatamente você conseguir se situar do ponto de vista da qualidade da informação com que está lidando. Poder aquilatar o valor daquela informação, daquela informação a qual você tem acesso mais direto, quem é o sujeito, quem é o produtor daquela informação, que perspectiva aquilo tem por trás, enfim. A gente está inserido numa rede muito rápida e de conteúdos muito diferentes e a gente está exposto a isso quase que em carne viva, né? Então, você tem que se mover nesse ambiente com uma certa destreza. E essa destreza, o que vai te dar, eu acho, é o próprio capital de informação que você traz com você, que você consegue acumular, que você consegue melhorar, enfim, né? Professor, tem um livro chamado Conectados, a gente está mostrando aí o livro, que é do Nicholas Christakis. Ele diz que hoje tudo na rede se semeia, né? Mas que nem tudo é relevante, apesar da pressão e apesar também da repercussão. O Humberto Eco foi muito criticado agora porque ele diz que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e existem muitos imbecis publicando imbecilidades na rede. O que você, como antropólogo, pensa sobre isso? São dois pensadores diferentes, um sociólogo, enfim, um escritor e um antropólogo agora. É o seguinte, quer dizer, esse ambiente da comunicação em rede, que por sua vez está contido numa sociedade em rede, como a gente estava vendo antes, é um ambiente de uma circulação de conteúdos muito intensa, né? E você sempre experimenta essa circulação a partir de um determinado lugar que você ocupa. Eu acho que as redes sociais, elas podem ser um exemplo bom para a gente pensar essa questão, porque você está inserido numa rede, você está olhando aquelas informações de um determinado lugar, né? Aquilo para você tem um certo sentido de totalidade, mas ao mesmo tempo é uma totalidade muito parcial, quer dizer, uma totalidade que está longe de ser total, né? E não adianta você somar todas as redes, porque elas não se somam da mesma maneira, elas se somam construindo novas diferenças, né? Então, na verdade, quer dizer, algumas questões são importantes. Por exemplo, relativizar as informações às quais você tem acesso a partir das redes das quais você participa. Isso é uma questão. Depois, qual a capacidade que você tem, maior ou menor, de avaliar um pouco a qualidade daquelas informações que você está recebendo e com as quais você está lidando? Que a gente potencializa muito, exatamente, né? Aquilo aparece como uma coisa enorme, né? Quando, na verdade, é uma informação absolutamente parcial, é um pedacinho do mundo. É como se você fosse olhar o universo achando que a sua galáxia é o limite, entendeu? E quando você olha aqueles mapas gigantescos do universo, você vê que você não é nada, você é um pequeno grão de areia. Então, às vezes, verdade se constrói em determinadas pontas ou áreas dessas redes, né?
e aparecem como verdades muito importantes e muito destacadas, no conjunto, tem um peso infinitamente menor e às vezes nem se afirmariam como verdades. Entendeu? É interessante que a gente potencializa o que é ruim, o que dá essa pressão, mas dentro da comunicação em rede, o que você destacaria que a gente não consegue potencializar, que é bom, processos que são bons dentro da comunicação em rede, não exatamente dentro de redes sociais, que estaria ligado, por exemplo, à educação, à produtividade, outros processos da comunicação em rede que a gente deveria ter um olhar diferente, positivo. Você vê, por exemplo, quer dizer, a capacidade de viralização de alguma coisa. Você às vezes tem informações, notícias, fatos absolutamente banais que se constituem em hits quase que mundiais, da noite para o dia em segundos, né? Em poucos minutos. O que eu acho que é complicado às vezes nas redes é que a maneira como essa viralização provoca uma força de algumas ideias não necessariamente corresponde à força interna dessas ideias, se fosse olhar do ponto de vista daquilo que está contido na própria ideia ou na própria informação, né? Então, isso cria, de alguma forma, uma ilusão de uma qualidade ou de um sucesso justificado, né? E, ao mesmo tempo, uma fragilidade muito grande. A questão é como é que você consegue relativizar essa perspectiva ou essas perspectivas que você tem a partir da sua inserção nessas redes, entendeu? E as patologias sociais também, né? Eu estou falando com um antropólogo, deve perceber isso com uma clareza muito melhor que a gente. Quer dizer, é um mundo, é um ambiente de muita liberdade, num certo sentido, mas é também um ambiente de controle, de restrições, de ilusões, que também é grande, né? Como é que você se situa nesse ambiente? Como é que você avalia as coisas às quais você está tendo acesso? Eu acho que essa é uma questão. Isso também é um aprendizado, né? E o fato de você conseguir contrapor informações que vêm por uma rede com informações que vêm por outra rede. Quer dizer, a gente tem que aprender a se mover nesse sentido, né? E falando em se mover, é interessante porque o Thomas Pynchon é um outro autor que escreve com clareza sobre essa questão das redes e de estarmos conectados. Ele diz que em Blend Edge, que fala sobre a questão das algemas, principalmente as algemas sociais, porque o fato de estarmos todos conectados, ao mesmo tempo que dá a ideia de que somos livres, parece que estamos todos presos, né? Devidamente sintonizados. Exatamente. Ele diz que apesar de vivermos mergulhados nesse mundo, né, com tanta informação, corremos o risco de estarmos vivendo como antolhos, né? De ignorarmos que vivemos num mundo e que tem conflitos que estão acontecendo e conflitos mais graves que virão, frutos dessa desigualdade global, porque o global ele permitiu esse nível de informatização e de conexão, claro. Mas o global também ele permite um nível de descontrole, de falta de desenvolvimento que gera conflito. Claro, porque o seu acesso enquanto indivíduo que está localizado socialmente, que tem um conjunto de relacionamentos, que tem um tipo de trabalho, a entrada nessa comunicação em rede se dá sempre para uma determinada região ou por algumas redes das quais você faz parte, né? E aquilo, de alguma forma, te dá uma falsa ilusão de totalidade, que não é verdade. Parece que você está protegido e você não está. Exatamente, quer dizer, você está exposto ao conjunto, mas você, de alguma forma, sofre um pouco da ilusão de que aquele teu universo é o mundo, né? As redes também te dão essa ilusão, quer dizer, a rede te dá essa ilusão, o conceito de rede ele também... Você não está blindado. Exatamente. Ao contrário. Muito ao contrário, você está exposto, só que você toma a parte pelo todo com muita facilidade. E a gente também não pode ignorar que esse nível de tecnologia que permite essas conexões vem da exploração de minérios, né, de um mineral que é uma exploração absurda de comunidades e de povos da África, enfim, a gente está longe de um mineral real, digamos assim, né? Quer dizer, tudo tem um preço. Claro, quer dizer, e o grande preço que a gente paga por talvez por esse acesso muito amplo que a gente tem à informação hoje, é o fato também dessas informações serem, de alguma forma, apropriadas por empresas, por
né? Esses dados não ficam boiando no ar, esses dados De jeito nenhum. vão sendo armazenados, vão sendo articulados, tanto que você é capaz de perceber que, pelas suas viagens na internet, como que o mundo vai um pouco ficando a sua imagem e semelhança. Você começa a receber propaganda de coisas que você costuma acessar, você começa a se aproximar, pessoas que pensam como você começam a se aproximar de você, quer dizer, é um mundo que vai ficando um pouco a sua imagem e semelhança. Tem até ciências novas, não é, professor? A economia de atenção, né? Os executivos de empresas como YouTube, Google, etc., estão todos querendo saber mais como reter a atenção usando a distração. Né? Na verdade, nós, nesse mundo conectado, a gente tem deixado pistas que não nos levam só ao consumo, mas nós estamos todos mapeados de alguma forma. Claro. E isso vai levar a outros caminhos. Nossa, dá um medo, não? Os ambientes de trabalho, por exemplo, vêm mudando completamente, né? No sentido de você construir ambientes de trabalho mais descontraídos, não é? Onde as pessoas possam, de alguma forma, exercer a sua criatividade de um modo mais livre, etc. E isso tem a ver com a busca de produtividade nesse ambiente de muita informação, né? Você não está fazendo aquilo para tornar o ambiente de trabalho um espaço de lazer apenas. Sim. Aquilo é exatamente como produzir produtividade nesse ambiente em que você está hiperconectado, em que você tem o tempo todo uma multiplicidade de informações, e que a sua atenção está sendo disputada no miúdo, né? Que saudade dos tempos analógicos. O problema é que não tem volta, né? Não tem. Falando em volta, Freud, ele tinha muito receio, os estudiosos falam, do desejo coletivo, né? E as redes sociais, elas afloram o desejo coletivo. Verdadeiramente ou não, isso vem à tona, né? Você produz coletividades ali de toda ordem. Com muita rapidez, né? E de modos que talvez a gente ainda não conheça tão bem, né? Eu acho que não é à toa que ideias, personagens, fatos ganham uma notoriedade, uma importância e logo depois desaparece, né? Quer dizer, isso é um fenômeno que a gente vê muito no ambiente de comunicação contemporâneo, né? A questão não são mais nem 15 minutos de fama, são segundos de fama. E ainda tem que ser inovador, né? Porque inovação é uma palavra que está muito... Né? Porque talvez a gente nunca tenha tido uma oportunidade de inovação tão grande quanto a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo é muito difícil você inovar quando todas essas informações podem se cruzar e podem produzir novidades, né? O novo é algo... É uma novidade efetivamente nova que você está buscando. E ao mesmo tempo você manter a sua identidade. Num mundo onde está tudo muito ligado, muito conectado. E que os processos de identificação são mais importantes que as identidades, né? Quer dizer, os caminhos são mais importantes que os pontos de chegada. O problema é que se você não amarrar alguns pontos de chegada, ainda que sejam fugazes, pouco sólidos, etc., você também não se sustenta. Então, isso é importantíssimo da gente lembrar. Né? Eu acho que é um mundo de muita transição, um mundo de muita transitoriedade, mas que a gente também busca amarrar alguns pontos, até para se sustentar um pouquinho mais. Né? E nesse ponto, por exemplo, quando a gente fala de comunicação em rede, de redes sociais, para encerrar a nossa entrevista, eu fico me questionando esse silêncio brasileiro diante do que estamos vivendo. E eu não estou falando de sopa de letrinhas, de política partidária, porque no momento, por muito menos, as redes sociais se mobilizaram, existia um protagonismo virtual, meio que camuflado de política, sei lá o que foi às ruas. E agora o Brasil está vivendo o que está vivendo, porque o mundo está vivendo o que está vivendo também. E aí essa mobilização, fruto das redes sociais, está calada, está quieta? O que dizer sobre isso, professor? Eu acho que você teve uma mobilização gigantesca no Brasil. Se você pensa em 2013, foi um fenômeno de uma força enorme, né? Quer dizer, eu acho que essa energia que se materializou ali nas manifestações e tudo, ela certamente não desaparece, mas ela muito rapidamente pode ganhar outros canais, entendeu? Que não sejam a rua, que seja
outro tipo de manifestação, um certo desencanto, inclusive, com a própria política tradicional. Será que não precisamos buscar legitimidades? Você tem uma discussão de legitimidade, você tem uma discussão de verdade também, que começa a aparecer como uma coisa muito importante. Quer dizer, você começa a ter no próprio debate temas novos que eu acho que um pouco são pequenas reencarnações dessa energia, né? Isso é que eu acho que é interessante, quer dizer, esse ambiente de comunicação em rede, a circulação e a mutação que as coisas sofrem é muito grande e muito rápida, entendeu? Então, eu custo a crer que essa energia tenha desaparecido. Eu acho que ela vai aparecendo aqui e ali em outras coisas, né? E volta e meia, de repente, ela pode reaparecer e nos surpreender novamente. Talvez quem melhor possa usufruir da comunicação em rede, o segmento que melhor possa usufruir, seja a educação, né? Ah, sim. Para a educação é uma chance da gente inventar um outro modelo de educação. Quantos processos podem surgir daí, É o que a gente estava dizendo naquele dia na palestra. Quer dizer, se você conseguir ter uma sala de aula, de alguma forma, seja a materialização de um hipertexto, eu acho que a gente aí conseguiu inventar um novo modelo de educação. Sim. Né? Porque o hipertexto, o que você tem? Você tem várias camadas de sentido, você tem a possibilidade de acessar mais fundo ou mais superficialmente, cada um pode acessar de um jeito e ter acesso a um tipo de informação. E processos gamificados, né? Exatamente. Não é à toa que o Canadá, a Dinamarca adotaram os games como processos importantes nos currículos, né? É a forma de pensar, de agir. Claro, né? De conseguir ter um espaço de aprendizagem que de alguma forma seja mais fiel ao que a gente hoje que seja dinâmico, tem, interativo, dinâmico, né? Claro. Dinamismo e interatividade são duas características que têm que estar presentes nesse nosso novo modelo educacional Sem no dúvida. mundo. Para encerrar uma piada, dizem que, você falou de game, eu me lembrei, que os homens só têm uma caixa, por isso que pensam lento, e que as mulheres têm várias caixas. Então eu fico dizendo que as mulheres já nasceram gamificadas, porque elas têm vários então, talvez vocês ambientes, estejam mais apropriadas. O que o antropólogo diz disso? Eu prefiro não chegar a nenhuma conclusão por enquanto. Professor Carlos Alberto Merceda Pereira, ele ama sociologia, ama antropologia e comunicação, ou seja, está no lugar certo, né? Com tantos conhecimentos aí para falar da comunicação em rede, não é, professor? Que é uma grande mistura, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista. A você. A entrevista nacional dessa semana do Falando Nisso. Falei que a entrevista era legal, né? O Merced, ele vem muito ao Piauí porque ele tem uma relação muito próxima de professor convidado da Universidade Federal do Estado, mas você encontra muito facilmente todas as pesquisas dele na internet. Ele é um professor muito generoso, compartilha muito o que ele escreve na internet. Vamos agora para o recado do Werner. O Werner está há 25 anos no mercado e há 4 anos consecutivos ele está trabalhando com excelência na área de franchising. E ele está aqui em Teresina agora no 2º piso do Teresina Shopping. Vamos ver o recado do Werner. Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado, em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, 2º andar, Teresina Shopping. Bom, a gente vai com Patrola para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu vou conversar com o pessoal da AESP FAPI sobre um evento muito legal que as duas universidades estão fazendo. Os universitários, os meninos, os estudantes da AESP FAPI, das duas faculdades, estão na nossa área VIP de conteúdo essa semana. A gente vai bater um papo com eles depois do intervalo comercial. Até já. Só por poder te beijar, dizer palavras, sussurros de amor, andar na beira do mar e ver o sol se pôr. Parece fácil pra quem não ama, um coração a mil.
Um retrato em chamas, tentar escrever na areia uma nova história, desenhar um novo rosto, mas o seu ficou na memória. Ficar sem você não faz sentido, pois viver é amar, e é por isso que eu vivo. A chuva cai, os raios cortam o céu no mesmo